Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é domingo, 18 de abril de 2021. Essa é a nossa escola bíblica dominical da nossa primeira Igreja Batista em Teresópolis. Neste domingo, com mais uma nova lição baseada na nossa revista Palavra e Vidas, e Palavra e Vida, digo. A revista deste trimestre tem por título Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. Então, nós estamos vendo a atualidade dos 10 mandamentos, como aqueles 10 mandamentos que o Senhor entregou ao povo de Israel por meio de Moisés, continuam sendo válidos para os nossos dias, bastante aplicáveis aos nossos dias. Hoje nós estamos chegando à lição número 3. A lição de hoje tem por título A Imagem do Deus Invisível, e o nosso texto base dessa nossa lição de hoje está baseado em Êxodo, capítulo 20, dos versos 4 a 6. Do verso 4 ao 6, digo. Diz-nos assim este texto: Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o nosso texto base da nossa lição de hoje. Bom, como nós temos visto, os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos nos falam do nosso dever para com o Senhor Deus. Vocês estão bem lembrados que eu falei que esses 4 primeiros mandamentos tratam do nosso relacionamento vertical, ou seja, tratam do nosso relacionamento com o Senhor, e os outros 6 mandamentos vão tratar do nosso relacionamento com o nosso próximo, ou seja, é um relacionamento horizontal. Bom, voltando então aqui, os primeiros 4 mandamentos nos falam do nosso dever para com o Senhor Deus. Nós vamos ver por que esses 4 primeiros mandamentos nos falam do nosso dever para com o Senhor Deus. Veja lá, o homem, antes de tudo, tem um Criador para amar, para adorar, antes de ter um próximo para amar. Então, o que nós vemos é o seguinte: Deus é o Criador. Então, Ele está em primeiro lugar, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso e Soberano. E nós, como criaturas de Deus, nós temos então o Senhor, que é a fonte da nossa vida, e, portanto, devemos amá-lo em primeiro lugar. Amando o Senhor, consequentemente, vai brotar deste amor para com o Senhor o nosso amor para com o nosso próximo. Veja, em Lucas, capítulo 10, 27, do Evangelho de Lucas, nós vamos ver o Senhor Jesus ratificando isso que eu acabei de falar. Veja lá o que diz o Senhor Jesus. Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. O que Jesus está dizendo? Olha, em primeiro lugar, ame o Criador. Amando o Criador, você vai amar o seu próximo. Amando o Criador, você não vai quebrar os outros mandamentos, porque você vai estar sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Então, meu irmão e minha irmã, sendo Deus o Criador de todas as coisas, portanto, nada do que foi criado pode receber adoração, pois esta só pertence ao Senhor. Estando o Senhor em primeiro lugar, nós vamos render ao Senhor toda a adoração. Este é o ensinamento que nós encontramos nos 10 mandamentos. Lembre-se que os 4 primeiros mandamentos falam do nosso relacionamento com o Senhor. Ao mesmo tempo, isso nos faz lembrar a oração do Pai Nosso, em que ela começa, e veja que a oração do Pai Nosso é um modelo de oração que o Senhor Jesus nos deu, um padrão de oração.
Não é uma oração para ser repetida de uma forma mecânica, não. Aquele é um modelo, é um padrão de oração, onde o Senhor Jesus coloca em primeiro lugar o que? A adoração, o louvor ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, a criatura em nada pode superar o Criador. Quem vem em primeiro lugar é sempre o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Aí nos faz nos lembrar o primeiro mandamento, que foi justamente o que nós falamos aqui domingo passado. Não terás outros deuses além de mim, pois só o Senhor é o Deus Criador de todas as coisas. Aí agora nós vamos ver o segundo mandamento, que é justamente o alvo da nossa lição de hoje. Veja lá o que nos diz Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Este é o segundo mandamento que nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 20, versos 4 e 5. Veja qual é a recomendação do Senhor: nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Veja como é bem claro este mandamento: nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, veja, nenhuma imagem, nem mesmo a imagem do Senhor Deus. Por mais que o homem tente mentalizar e tentar dar uma forma ao Senhor, por mais que ele crie isso no seu íntimo, ele não pode transformar isto em uma imagem. Porque que nós vamos ver? Porque nada pode representar o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deuteronômio, capítulo 4, do verso 15 a 17, diz o seguinte: no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe. Horebe é lá no Monte Sinai. Vocês não viram forma alguma. O Senhor não se apresentou visivelmente. O Senhor não se apresentou fisicamente. Então não houve apresentação de nenhuma forma do Senhor quando o Senhor estava falando com Moisés e com todo o povo de Israel lá no Monte Sinai. Portanto, tenham muito cuidado para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante a homem ou mulher, ou a qualquer animal da terra, ou a qualquer ave que voa no céu. Então nós não podemos representar nem mesmo o Senhor Deus por meio de qualquer imagem. Não é representar, não fala apenas de criar qualquer uma outra imagem, dando nome de deuses a essas outras imagens. Nem mesmo do Senhor Deus nós podemos fazer alguma imagem para adoração. Lembre-se que nós falamos aqui na lição passada de que o Senhor é o Eu Sou. Quando Moisés questionou o Senhor: o que eu vou dizer ao povo? Quem foi que me enviou? O Senhor disse: diga, eu sou o enviou. Então Deus é o Eu Sou. Ele não tem nome, ele não tem forma física. No Sinai, Deus não se apresentou de forma física, apenas a sua voz foi ouvida. Olha aqui, olha. E Deus falou todas estas palavras. Então, lá no encontro, naquela reunião no Sinai, o Senhor simplesmente se manifestou por meio da sua palavra. Veja o poder que há na palavra de Deus. Aí nós nos lembramos do Senhor Jesus. Lá em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Há poder nas palavras do Senhor e ele se manifestou por meio da sua palavra. Ele não se manifestou fisicamente. Então, o povo de Israel
não poderia representar o Senhor por forma alguma, lembrando que este povo estava vindo de um ambiente politeísta lá do Egito, onde havia vários deuses, e esses deuses tinham as suas representações. Aí o Senhor diz: olha, eu não sou um deusinho, eu sou o grande eu sou o Deus vivo, não tem como vocês me representarem. Por isso ele se manifestou de uma maneira audível, não fisicamente. João capítulo 4, verso 24, naquele encontro tão marcante que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana e que ela questionou o Senhor Jesus sobre qual era o local de adoração, o Senhor Jesus respondeu à mulher samaritana: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha, sendo Deus espírito, leva-nos a concluir que de fato ele não tem forma física. Ele é Deus, ele é espírito, e foi justamente isso que o Senhor Jesus passou na sua conversa para a mulher samaritana. Veja, não se importe com o local, ele é espírito, ele está em todos os lugares, e nós vamos falar disso um pouco mais à frente. Então Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Deus, sendo espírito, ele é um ser presente em todos os lugares e ao mesmo tempo. Não há limitação para ele. Veja, os deuses do Egito, como qualquer deus falso, são deuses limitados e incapazes. Eles têm boca, não falam, eles têm ouvido e não ouvem, eles têm olhos e não veem. O nosso Deus, ele vê, ele responde, ele fala. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sendo ele espírito, ele é o Deus onisciente, ou seja, ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele é onipotente, ele é o único Deus e ele é o Todo-Poderoso. Ele é onipresente, significa que ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Ele é imanente, significa que sendo ele criador de todas as coisas, ele não deixou a sua criação abandonada, mas ele está junto a ela. Então ele é um Deus que se faz presente conosco. Ele é o Deus que se faz presente na sua criação. E ele é um Deus transcendente, não há limites para o Senhor. Então eis aí a proibição: vocês não têm como me representar. Então não façam para vocês qualquer imagem para render adoração, porque a adoração somente a mim deve ser rendida. Aí, quando nós vamos lá para Salmo, no Salmo 139, do verso 7 ao 12, nós encontramos: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Ele tem ciência de todas as coisas, ele é onisciente e ele é onipresente. Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Lembre-se, o nosso Deus tem olhos como chama de fogo. Nada se oculta, não tem para onde fugir da sua presença. Não tem para onde escapar do teu espírito. Olha aí como o salmista diz, se referindo ao Senhor Espírito. Porque ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é imanente, ele é transcendente. Resumindo, ele é o grande eu sou, ele é o nosso Deus e nós não temos como fugir da presença do Senhor, de fugir do olhar do Senhor.
Então, nada tem a capacidade, meu irmão e minha irmã, de representar a glória de Deus. Eis aí porque o Senhor diz: não façam para vocês imagem alguma de escultura, nem mesmo para me representar. Isaías, no capítulo 40, nos versos 17, 18, 25 e 26, ele diz o seguinte: diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e mesmo que nada. A quem vocês compararão Deus? Não tem como comparar Deus. Eis porque nós não podemos representá-lo de uma maneira física, representá-lo de uma maneira icônica. Como poderão representá-lo? Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Não há ninguém que se assemelhe ao Senhor, portanto ele não pode ser representado de alguma maneira. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Ele é o Criador. Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Você já imaginou a quantidade de estrelas que existem? A quantidade de estrelas que existe, digo, e já percebeu como é grande? Olha para o céu numa noite bem escura, quando falta energia elétrica, veja a quantidade de estrelas. E aquilo é muito mais, há muito mais do que a gente consegue imaginar. E, no entanto, o Senhor é o Criador. E diz no texto, diz Isaías, que o Senhor chama cada uma delas pelo nome. Se o Senhor chama cada uma das estrelas pelo nome, significa também que o Senhor conhece cada um de nós pelo nome. E não tem como escapar dos olhos do Senhor, da onisciência do Senhor, da onipotência do Senhor. Não tem como escapar da onipresença do Senhor. Então, ele é o grande eu sou. Ele é o Criador. Então, em qualquer representação de Deus, se fosse possível fazer essa representação de Deus, se fosse permitida, melhor dizendo, haveria o risco de se ficar com a representação e abandonar a grandeza da realidade de Deus. Sabe por quê? Deus é espírito e, havendo a representação, nós como humanos, nós gostamos daquilo que é tangível, daquilo que nós podemos tocar. E havendo esta possibilidade de se representar o Senhor, ou melhor dizendo, houvesse essa possibilidade de se representar o Senhor por qualquer forma de imagem, por qualquer maneira física, nós correríamos risco, sim, de abandonar a grandeza da realidade de Deus e nos apegarmos à representação. É o que você vê com relação àqueles que se curvam diante de imagens, como eles se agarram àquela imagem. E o nosso Deus não quer ser visto desta maneira. O Senhor quer ser visto, repetindo, como o eu sou. O Senhor é Espírito e importa que aquele que o adore em espírito, aquele que o adore em espírito e em verdade. Então, voltando lá a Êxodo, capítulo 20, verso 4, que é o segundo mandamento, diz lá: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Repetindo, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se pode adorar nada da criação. Ao Criador pertence toda a adoração. Eis porque o Senhor diz: olha, não façam nada que seja semelhante, não faça nenhum ídolo de qualquer coisa que você consiga enxergar no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Em suma, não procure nada na minha criação para render adoração. A adoração é devida a mim. Eu sou o Criador. Portanto, nós não podemos prestar
culto, digo, aos elementos da natureza, porque a recomendação é: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Logo, nós não podemos prestar culto aos elementos da natureza. E como é comum, principalmente hoje em dia, nós vermos pessoas que adoram a natureza. Eu estava em São Lourenço uns 2 ou 3 anos, não me lembro bem agora, e quando eu vi pessoas abraçando árvore e adorando aquilo. Isso é uma forma de chamar, isso chama-se panteísmo, é querer enxergar Deus, enxergar um Deus na criação. E veja, o Criador, ele criou todas as coisas que aí estão, então nós não podemos adorar a criação. Nós adoramos ao Criador. Então, meu irmão e minha irmã, o que nós vemos, sendo Deus e Espírito, logo ele é invisível, e o título da nossa lição de hoje é o Deus invisível, nós vamos ver que os atributos invisíveis de Deus, eles são revelados na sua criação. E é isso que o apóstolo Paulo nos deixa muito bem claro quando ele escreve a sua carta aos Romanos. Veja lá Romanos, capítulo 1, do verso 20 a 23. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Veja, Deus tem as suas formas de revelação. Deus tem revelações especiais. Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Moisés. Deus tem a revelação especial, uma revelação especial maravilhosa em que ele se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. E Deus também se revela por meio da sua criação. Então, veja, ninguém vai poder chegar um dia diante de Deus e dizer: eu nunca o conheci, eu nunca o conheci, eu não sabia que existia um Deus. Mas a resposta está aí. Deus se revela por meio da sua criação. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Veja, a criação é manifestação do Deus invisível. Lembre-se que diz o salmista: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Então, a criação é a declaração da glória do Deus invisível, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Ninguém vai poder ter desculpas e dizer: Senhor, eu nunca o enxerguei. O Senhor se manifesta por meio da sua criação, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obedeceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal. Veja, eles fazem agora uma substituição. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E qual é a recomendação do Senhor lá em Êxodo capítulo 20, verso 4? Não farás para ti imagem alguma de escultura, nada de coisa semelhante ao que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E o que os homens fizeram? Trocaram a glória do Deus imortal, trocaram a glória do eu sou, trocaram a glória do Deus invisível, cujos atributos se manifestam por meio da sua criação, e passaram a adorar elementos que foram feitos baseados à semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Veja, deram mais valor
à criação do que ao Criador que se manifestou por meio dela. Então, meu irmão, minha irmã, Deus é Espírito. Deus é Espírito e nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E veja aqui uma coisa interessante, e é na parte espiritual nossa, e não na nossa parte física, que nós encontramos a nossa semelhança com Deus. Isso faz nos entender o seguinte, que nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, porque é nessa parte espiritual nossa que nós nos tornamos, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí nós nos encontramos a nossa semelhança com Deus. Veja lá, Romanos 8,16, o próprio Espírito, o Espírito do Deus invisível, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, nós passamos a ser a habitação do Espírito de Deus. E é em espírito e em verdade que nós adoramos o Senhor. E aí nós entendemos como o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança. Portanto, é na parte espiritual e não na física que nós encontramos a nossa semelhança com o nosso Senhor Deus. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, verso 14, ele diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Nesse diálogo que há do Espírito de Deus com o nosso Espírito, que nós entendemos o poder maravilhoso de Deus, a sua glória e majestade, e portanto nós não temos necessidade de colocar alguma coisa para que nós visualizemos, para que nós nos prostremos diante dela, para simbolizar o nosso Deus, porque não há nada que possa simbolizar o Senhor Todo-Poderoso, o Criador. Então, o que aconteceu foi por meio de Cristo Jesus, como eu disse, que nós nos tornamos templos do Espírito Santo, e o Espírito de Deus dialoga com o nosso Espírito, e nós rendemos adoração ao Senhor nesse ambiente de habitação do Espírito de Deus. Então veja lá, portanto, meu irmão e minha irmã, Jesus é a revelação do Deus invisível. Como eu disse, Jesus é a revelação mais especial de Deus. Colossenses capítulo 1, versos 14 e 15 diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eis aí Deus se apresentando de uma maneira física a todos nós por meio de Jesus Cristo. Lembre-se que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele é o Emanuel. Então Deus veio habitar entre nós em Cristo, e esse Cristo, provando o amor de Deus por nós, foi à cruz. E Paulo também diz lá em Coríntios que Deus estava em Cristo naquela cruz, reconciliando consigo o mundo. Então Deus Espírito se manifestou a nós em Jesus Cristo. Então, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, o apóstolo Paulo, prosseguindo, diz lá: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo sempre vai querer cegar, para que o homem não enxergue o Senhor Jesus, que é a imagem de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Aí em Hebreus capítulo 1, verso 3, o seu autor diz lá: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas.
Jesus veio nos representar o Pai, Jesus veio nos revelar o Pai, Jesus veio trazer esse entendimento de que Deus é Espírito e que os verdadeiros adoradores o adoram em Espírito e em verdade. Então, o Senhor é o Deus vivo. E como falamos, nós podemos agora nos lembrar do batismo do Senhor Jesus, em que ele foi para ser batizado por João Batista. E lá, mais uma vez, o Senhor falou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E foi visto o Espírito Santo de Deus em forma corpórea de pombo descer sobre o Senhor Jesus. Mais uma vez a voz do Senhor Deus, que é Espírito, a voz do Senhor Deus invisível, se manifestando e mostrando ao mundo que Jesus era o Filho de Deus que veio aqui revelar de uma maneira muito especial o Deus Todo-Poderoso e Invisível. Josué, capítulo 3, verso 10, nos diz assim: assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgajeus, os amorreus e os jebuseus. Lembre-se, esses povos todos eram povos politeístas e eles tinham os seus deuses, mas os seus deuses tinham boca e não falavam, os seus deuses tinham ouvidos e não ouviam, os seus deuses tinham olhos e não enxergavam, os seus deuses não andavam, diferente totalmente do Deus de Israel, do Deus de Josué. Assim saberão que eu sou o Deus vivo, eu sou o Deus vivo, eu falo, eu ouço, eu respondo, eu vejo, eu caminho, eu sou onisciente, eu sou onipotente, eu sou onipresente, eu sou imanente, eu sou transcendente, eu sou o eu sou. Mateus capítulo 16, verso 16, Simão Pedro respondeu quando o Senhor Jesus perguntou: quem vocês dizem que é o Filho do Homem? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós servimos a um Deus vivo. Ele não tem necessidade de ser representado por imagem alguma. Ele é o eu sou. Eu gosto muito desse eu sou, porque isso me faz sempre lembrar o Senhor Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então veja só como é o Senhor Jesus que nos revela esse Deus invisível. Então, sendo Deus vivo, sendo o nosso Deus, o Deus vivo, nele está a vida, nele está o poder, nele está a atividade, porque Deus é dinâmico. O Senhor Jesus falou: meu Pai trabalha e trabalha até agora. O Senhor Deus não se cansa. Ele é poder, ele é vida, ele é atividade. Aí lá em Atos capítulo 17, verso 28 e 29, o apóstolo Paulo, quando estava em Atenas, no meio daquelas diversas imagens de deuses, e que ele viu um altar ao Deus desconhecido, ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque ele é vida, ele é poder e ele é atividade. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele, somos criaturas dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. Veja, nem mesmo na nossa imaginação nós podemos criar alguma forma para Deus. Nem mesmo na nossa imaginação. Não significa assim, não é somente trabalhar uma peça de ouro, de prata ou de pedra, ou de madeira, seja lá o que for. Até mesmo na nossa imaginação, nós não podemos criar alguma imagem de Deus. Ele é Espírito e nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Então, veja a grande diferença. Olha aqui, Salmo 115, verso 3 a 8. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Tem boca,
mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas nada podem andar, pés, mas não podem andar, digo, nem emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Tornem-se como eles, ou seja, tornem-se mortos. Todos aqueles que adoram e veneram esses ídolos, tornem-se mortos, porque eles não querem servir ao Deus vivo, o autor da vida, que nos deu vida, vida esta que nos foi dada em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, tornem-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que nele confiam. Lembre-se de uma coisa muito interessante. Lembre-se de que o inimigo sempre quis para si a adoração devida ao Senhor. Ele sempre quis usurpar o lugar do Senhor. E ele foi tão atrevido, tão audacioso, que ele fez isso com o Senhor Jesus Cristo. Olha só, Mateus capítulo 4, verso 9 e 10, olha a ousadia de Satanás. E ele lhe diz: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe diz: retire-se, Satanás, pois está escrito. Olha o Senhor Jesus ratificando aqui os 10 mandamentos. Olha a atualidade dos 10 mandamentos. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, o que nós vemos é que por trás de toda idolatria há ações demoníacas, porque a idolatria é uma artimanha, é um meio de Satanás puxar para si a adoração. Então, por trás de toda idolatria há ações demoníacas. Vejam lá quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versos 19 e 20. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, ídolo não é nada. Ídolo não fala, ídolo não anda, ídolo não enxerga, ídolo não ouve. Não, quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Então veja, a adoração de ídolos é algo demoníaco. Aí que associação há entre as trevas e a luz? Nenhuma. Nós adoramos o Deus vivo, o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador. Então, quando há qualquer culto, a qualquer imagem, escultura, a qualquer forma de idolatria, isto é uma adoração, é uma ação demoníaca. E esse é o objetivo de Satanás. Ele foi tentar o Senhor Jesus Cristo. Então veja como ele é audacioso. Aí, voltando lá então para aquele encontro do Senhor com o povo de Israel lá no Monte Sinai, o Senhor deixou muito bem claro para aquele povo o seguinte: eu quero ter comunhão, vocês deverão ter comunhão somente comigo, porque eu sou o Deus de vocês, eu que tirei vocês lá do Egito, eu que estou formando vocês como povo, e eu tenho um plano com vocês. Aí veja, Deus queria exclusividade com o seu povo, e Deus quer exclusividade conosco, e por isso que nós adoramos somente o Senhor. Nós não temos outro Deus além do Senhor. Então, de forma semelhante, toda a nossa devoção, a semelhança de Israel, toda a nossa devoção deve ser ao Senhor. Nós não podemos repartir a glória devida ao Senhor, o louvor devido ao Senhor, a adoração devida ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 21 e 22, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Veja, adoração aos ídolos é culto aos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? E olha, você sabe muito bem como o povo de Israel pagou caro por adorar outros deuses,
por seguir os deuses das nações que eles deveriam ter derrotado e destruído. Eles seguiram aqueles deuses, ou seja, o que eles fizeram? Eles provocaram o ciúme do Senhor. E o que nos diz lá em Êxodo capítulo 20? Eu sou Deus zeloso. Zeloso significa o ciúme de Deus, é um ciúme zeloso em que ele zela pelo seu povo para preservá-lo da perdição eterna, para preservá-lo dos descaminhos, para preservá-lo dos descaminhos malignos, demoníacos. E esses descaminhos que o inimigo ele nos apresenta, ele apresenta por meio de ídolos. Então ele vai conduzir à idolatria, e conduzidos à idolatria, nós provocamos o ciúme do Senhor, o zelo do Senhor. E veja como Israel pagou caro, veja como aquele povo se dividiu, veja como aquele povo foi escravizado, veja como aquele povo foi disciplinado, por não dar ao Senhor o primeiro lugar e por provocar o ciúme do Senhor. Nós não podemos provocar o ciúme do Senhor. O Senhor nos ama de uma maneira muito especial. O seu amor é tão grande que Ele nos deu o seu único Filho, Jesus Cristo. Então, é ao Senhor que nós devemos adoração. Esse ciúme é o ciúme zeloso do Senhor. Ele zela por nós. Ele zela por nós. O Senhor cuida de nós. Ele sabe tudo que se passa em nós, porque Ele é onisciente. Ele sabe o que se passa dentro de nós, porque o seu Espírito habita em nós. Então nós não vamos provocar o ciúme do Senhor, porque quem é mais forte do que Ele? E reconhecendo que Ele é mais forte do que nós nos rendemos a Ele, mas não nos rendemos como se fosse algo feito à força. Nós nos rendemos a Ele voluntariamente, porque reconhecemos que Ele é o nosso Deus e que em Cristo nós fomos resgatados e nos tornamos povo dele. Então, como nós vemos, os 10 mandamentos, eles são atuais, pois a idolatria continua a se manifestar. Veja, o mundo está na idolatria. O mundo tem colocado diversas coisas para substituir o lugar de Deus. Bom, e o que acontece com a idolatria? Ela rouba a nossa confiança no Senhor. Porque nós passamos, quando nós excluímos de vez o Senhor, temos o Senhor e mais alguma coisa ao lado. E foi isso que Israel fez. Quando Israel caiu na idolatria, Israel não abandonou o Senhor, não. Israel continuava adorando o Senhor, mas ao mesmo tempo adorava os outros deuses. Então, o que aconteceu? Israel passou a compartilhar a confiança que deveria ter plena no Senhor. Passou a dividir a confiança que deveria ter no Senhor com outros deuses, com outros ídolos, com ídolos, melhor dizendo. Então, o que aconteceu com esses deuses, com esses ídolos? Eles roubaram a confiança do povo no Senhor. Então, a idolatria, ela rouba a nossa confiança no Senhor. Aí, o que nós vamos encontrar hoje como idolatria? Tá? Olha, há o materialismo. O materialismo tomando o lugar de Deus. O que importa é aquilo que é tangível, que nós possamos tocar, que nós queremos ter. Queremos mais e mais e mais. É a vida vivida no materialismo. E veja, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor e nós nos identificamos nessa semelhança com o Senhor por meio do Espírito, uma vez que nós somos templo do Espírito. E o materialismo, ele vai roubar essa confiança ou parte dessa nossa confiança no Senhor. Outra coisa é a avareza, que é extremamente perigosa. Olha aqui que diz Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 5. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha, a natureza terrena, Paulo está se referindo o quê? Ao materialismo. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. O que ele diz? E a ganância, que é idolatria. Ganância, quer tudo e quanto mais tem, mais quer mais do material, quer mais daquilo que é físico. E neste querer, a ganância vai dominando e daqui a pouco a pessoa se vê cultuando tudo aquilo que ela tem.
Tudo aquilo que ela tem. Lembre-se daquela parábola que o Senhor Jesus falou, do homem que falou: olha, minha alma, você agora tem bastante coisa no celeiro, descansa, fique tranquila. Aí veio a voz e ele diz: louco, esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para que será? Então, ganância é idolatria. Então, o que acontece com a ganância? A ganância, a avareza, me perdoe, a avareza, ela substitui Deus por coisas e prazeres. Então, o materialismo, ele vai ser fruto dessa avareza também, porque a avareza quer puxar tudo para si, a ganância quer puxar tudo para si. Então, ganância é idolatria, nós devemos ter esse cuidado. Olha, uma outra coisa que acontece, que rouba a confiança das pessoas em Deus. As pessoas não confiam em Deus para dirigir suas vidas. Então procuram aqueles que fazem leitura de sorte, que fazem cartomancia, quiromancia, que leem o futuro por meio das cartas, por leitura de mão. Então é a leitura de sorte. Uma outra coisa, horóscopo, é tirar a confiança de Deus. Veja como isto rouba a nossa confiança de Deus e colocar a sua confiança e que a sua vida é dirigida pelos astros. Os astros foram criados por Deus. Então eles não dirigem nossas vidas. Você pode ver que duas pessoas que nasceram no mesmo ano, no mesmo dia, têm futuros diferentes. Não há razão lógica alguma para o horóscopo. Mas, no entanto, às vezes você vê até crente dizendo: o meu signo é tal. E às vezes alguém pergunta para algum crente qual é o seu signo e responde de imediato. É deixar que algo venha roubar a confiança no Senhor. Os astros não dirigem nossas vidas. Os astros não podem tomar o lugar do Senhor em nossas vidas. Consultar os astros quanto ao futuro significa não confiar o nosso destino a Deus. Quando o Senhor diz a Israel: não terás outro Deus, não terás outro Deus diante de mim. Veja, o Senhor quer dizer o seguinte: vocês não vão confiar o destino de vocês a outro, porque esse outro não vai levar você a lugar nenhum, porque não há poder algum. Eu estou guiando vocês, eu estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel, e vocês são um povo meu especial, e eu tenho plano com vocês. Nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Quem dirige o nosso destino é o Senhor. O Senhor sabe do que se passa dentro de nós. O Espírito de Deus dialoga com o nosso espírito, como já falamos. E o Senhor sabe das nossas necessidades. E nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Os nossos dias estão contados. O nosso amanhã pertence ao Senhor. É Ele que sabe o que vai acontecer conosco amanhã. Ele tem todas as coisas planejadas para a nossa vida. Não são os astros que vão dirigir as nossas vidas. Os astros não têm poder algum para mudar o rumo das nossas vidas. Outra coisa, sincretismo religioso. Quantas coisas hoje estão no meio religioso, e aí eu digo no meio evangélico inclusive, roubando a adoração que deve ser dirigida ao Senhor. Passamos a confiar mais no óleo ungido de alguém que vende um óleo ungido. Passamos a confiar na água que é trazida do Rio Jordão, lá de Israel. Passamos a confiar que fazer isso ou aquilo vai nos trazer alguma resposta. Há alguns que chegam até mesmo ao limite, que chegam ao limite de carregarem, de colocarem da sola dos seus sapatos, dentro dos seus sapatos, versículos bíblicos, porque aquilo vai lhes trazer alguma vitória, aquilo vai lhes trazer algum êxito. Veja, é uma inversão total da adoração que deve ser devida ao Senhor. Então nós encontramos o sincretismo religioso também, e isto no meio evangélico, como forma de idolatria, coisas que substituem o Senhor. É copo d'água, é toalha ungida, é camisa ungida, é uma série de coisas, rosa ungida. Por quê? Porque querem ver alguma coisa tangível para atingir a divindade, para alcançar a divindade, para acessar a divindade.
lembre-se, o Espírito de Deus habita em nós, e o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É em espírito e em verdade que nós adoramos o Senhor. Nós não precisamos de copos d'água, nós não precisamos de toalhas ungidas, nós não precisamos de rosas ungidas, nós não precisamos de sal grosso, de nada disso. Então o sincretismo religioso está tomando a sua forma de idolatria no nosso meio. Precisamos ter cuidado com isso. Eis a importância de ter contato com a palavra de Deus, para que tudo aquilo que vá de encontro à palavra de Deus seja rechaçado, seja rejeitado de imediato. Olha, em Apocalipse capítulo 9, 21, o que nos diz lá? Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. E aí eu vou dar ênfase das suas feitiçarias, sem desprezar os demais termos que estão no texto. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Aí, chegando ao final, nós vamos ver aqui que são bem claras, e olha como elas são valiosas, as recomendações do apóstolo Paulo. Veja lá, meu irmão, minha irmã, o que o apóstolo Paulo nos diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. 1 aos Coríntios, capítulo 10, verso 14. Gálatas, capítulo 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, está aí em vermelho, em destaque, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Ainda mais outra advertência do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versos 6 e 7. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Olha, quando a Bíblia relata o estado de idolatria em que o povo de Israel passou, isto é relatado para que nós tomemos isto como exemplo para a nossa vida. Pois estas coisas ocorreram como exemplos para nós. São advertências do Senhor que são válidas ainda hoje. Por isso aí está a atualidade dos 10 mandamentos. Lembre-se, o primeiro mandamento: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da escravidão do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. E não farás, o segundo mandamento: não farás para ti imagem alguma de escultura, de forma alguma que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então, aí está a recomendação do Senhor, para que nós continuemos atentos, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela é sempre atual. Portanto, sendo os 10 mandamentos palavra do Senhor, lembre-se que lá no Monte Sinai, o Senhor falou, e o Senhor não se apresentou de forma visível, não de forma física, porque Ele é o Deus invisível, que é o título dessa nossa lição de hoje. O Senhor se apresentou desta maneira, e o Senhor falou com aquele povo, e o Senhor continua falando conosco. Não devemos ter outros deuses, não devemos ter formas de adoração diferentes ao Senhor, não devemos ter para nós imagens de adoração alguma, e não devemos prestar culto algum a elas, nem mesmo na nossa imaginação, nem mesmo mentalizar Deus como Deus deve ser. Lembre-se, Deus é Espírito e nós o adoramos em Espírito e em verdade. Então, meu irmão, essas são as palavras que nós temos para nós
neste domingo, 18 de abril de 2021. Mas há ainda aqui mais um texto para que nós encerremos esse nosso estudo de hoje. Veja lá, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Olha só a nossa adoração ao Deus vivo, ao único Deus. Olha que o apóstolo Paulo diz: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Se eu estivesse numa classe presencial, sabe o que eu diria? Vamos repetir todos em coro: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Ao Senhor, o Deus único, imortal e invisível, toda honra e toda glória. E este sim é o nosso culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, imanente, transcendente. Irmão, meu irmão e minha irmã, fiquemos com esta palavra e no decorrer desta semana vamos dedicar toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para sempre, que embora invisível, habita em nós e o seu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos seus filhos, comprados pelo sangue de Jesus, que se revelou a nós, que é a revelação de Deus para todos nós. Tenham todos, portanto, uma semana abençoada, na presença deste Deus, que você não enxerga, mas que está com você em todo o tempo. Então, meu irmão, minha irmã, uma semana abençoadíssima para todos nós. E se o Senhor nos permitir, domingo que vem, dia 25, nós estaremos de volta aqui com a nossa lição número 4. Até lá, então, fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Até lá, um grande abraço a todos.